Under the bridge downtown. O rapaz se chamava Santiago. E ele tinha decidido ser pastor de ovelhas. Certo dia, ele dormiu debaixo de uma velha igreja abandonada. Por incrível que pareça, ele nunca tinha visto essa igreja antes. Ele vinha de Andaluzia e tudo que ele pensava é que daqui a 3 dias ele ia encontrar novamente uma garota que ele viu uma vez só. Só que ele encantou ele de uma forma que ele passou um bom tempo se perguntando quando que ele encontraria novamente ela para lhe dar uma flor. Como aprendeu a ler? Disse a garota. Ora, na escola, como todo mundo. E durante essa conversa, ele ficou sabendo que ela era filha do comerciante, da qual ele ia vender um pouco da pele das ovelhas, né? Aquele comerciante, ele gostava de ver as ovelhas ser tosquiadas na sua frente. Então, não é qualquer um que ia casar com a filha dele, né? Então ele foi trabalhar, conseguiu um pouco de posse, para voltar depois de algum tempo e ver se ela ainda se interessava por ele. Porém, no meio desse caminho, under the bridge downtown, ele começou a ter sonhos repetidos sobre um tesouro nas pirâmides do Egito. Ficou sabendo que tinha uma cigana, foi lá. A cigana olhou para ele e falou assim, ó, para você conseguir o seu tesouro, você tem que ir no Egito. Como assim? Pensei que você ia resolver meus problemas. Você fala que eu tenho que ir até lá? Só sei interpretar sonhos. Realizar depende de você. Só que o rapaz tinha prometido 1/10, né, do tesouro, né? Alguma coisa assim. Se ele encontrasse. E ele pergunta, mas e se eu não encontrar? Aí ela diz, ora, aí eu vou ficar sem meu prêmio. No outro dia, sentado lá na praça, né? Um velho veio falar com ele, né? Sou o rei de Salem, disse o velho. Me dá 1/10, dízimo das suas ovelhas, que eu te ensino como chegar no Egito. Aí ele vai, né? Vende as ovelhas, volta no outro dia, dá a parte para Melquisedeque, o rei de Salem. Ele diz, ó, para você conseguir chegar até o seu tesouro, você tem que ir até o Egito. Paulo Coelho, no livro Diário de um Mago, está para receber a sua espada. Ele tinha uma, do qual ele participou do curso em Hogwarts, e agora ele ia ganhar uma espada mágica que nunca se perde. Então ele enterrou a velha. Só que ele vai com
da vontade do poder que aquilo podia lhe dar, que o mestre dele pisa na mão dele e fala: agora você vai ter que trilhar o caminho de Santiago. Para chegar até sua espada. O caminho de Santiago, de Paulo Coelho, começa numa estalagem, aonde ele está ali choramingando, com uma camiseta escrito I love you Nova York, que muita gente usa por aí sem entender o que ela realmente quer dizer. Às vezes você precisa seguir o caminho da alquimia para entender que este S, Lois Lane, significa no meu planeta esperança. Você olhar aqui, ó, é uma serpente, meu amigo. O símbolo da sabedoria. O olhinho da serpente aqui e o corpinho da serpente aqui. Significando que Marta está muito atarefada. E Maria escolheu a melhor parte, que é entender todas essas simbologias. Porque é no caminho de Santiago que nós podemos conversar com um aqui, ver um milagre ali e deixar Deus guiar. Honestamente, existem coisas na minha vida da qual ainda sou viciado. E gosto dessas coisas perto de mim. Eu não estou falando de drogas, estou falando de pessoas, de relacionamentos, situações e de ervas sagradas para os índios também. Então estou meio fora do mundo, que fiz uns vídeos aí atrás com o maior medo do preconceito das pessoas e descobri que já tem uma lei aí, né, que com tantas gramas você pode ter, então não foi crime o que eu fiz. Só que tudo a seu tempo. Às vezes você tem que só fazer para descobrir que Deus é um advogado tão fiel que ele já assinou a sua soltura há 2000 anos atrás. Ou desde que ele criou o mundo, né? Porque ele no começo ele diz assim, né? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas onde só havia trevas. Ele fez a luz, mas no final do próprio Gênesis 1, ele diz que tudo que Deus criou é bom. Sem as sombras, nós não podemos enxergar as formas, porque são as sombras que dão forma às coisas. Qualquer desenhista, artista, Leonardo da Vinci sabia disso. Se você tem luz demais, você fica cego, e se você vive nas trevas, você já não enxerga nada por natureza. Então é sobre escolher o caminho do meio. Deus tem me dado muitos presentes, sabe? Outro dia eu saí de casa e ganhei uma caixa de pipoca da Fini, de Deus, que tava para vencer. E aí eu peguei pra mim, tava escrito para o Pipo, praticamente, né? Meu cachorro gosta dessas coisas, eu dou pra comer porque todos nós vamos morrer e que ele morra feliz. Se ele tiver algum problema porque ele come pipoca, né? Chocolate também, ele é feliz. Muito mais do que muita gente que eu conheço. E eu saí distribuindo pelo caminho e dei para um garoto. E no outro dia, dei para um amigo meu que vive na rua. É o que eu tinha a dar para os dois. A criança, no outro dia eu fui perguntar, falei, irmão, é assim, você gostou? Ele olhou com aquela cara, mano, os adultos à minha volta mandaram eu jogar fora porque disseram que você achou no lixo. Fui conversar com o adulto responsável, ele quis me bater, mesmo sendo freguês do comércio dele. Aí, eu fui embora, sabe? Eu só simplesmente falei assim, meu,
Segui o conselho do meu terapeuta na clínica de reabilitação. Fica com a sua razão, que eu fico com a minha paz. Ali na frente eu encontrei o meu amigo, que eu tinha dado também. Falou, mano, quando você encontrar essas coisas, me dá. Que eu amei, tava uma delícia. Eu comi bem. O menino eu fiquei triste, né? Porque ele olhou com aquela cara de tipo, meu irmão, eu queria muito ter comido aquela pipoca. Só que Deus justifica os filhos pelos pais. E aí, ultimamente, eu tenho visto o quanto eu estava me sentindo pequeno, tendo em vista que a maioria dos pais, dos filhos que falam mal de mim por aí, não valem 10 centavos do que meu pai e minha mãe fez por mim. Então eu sou mais eu, porque eu tenho meus pais, Deus em primeiro lugar, que cuida de mim de uma forma assim, que ele já me disse que mesmo se seus pais lhe abandonarem, eu não lhe abandonarei. Passei um tempo numa clínica e via, mano, gente muito pior do que eu recebendo visita e apoio da família. Mas eu tava lá com a vontade, eu entendia que minha mãe estava longe, mas que tinham pessoas perto, que podiam pegar o telefone e falar, meu, só que se cumpriu uma profecia que o Leandro, meu terapeuta, sempre falou, que é o seguinte, meu irmão, você tem que dar valor nas coisas certas, para você não cair aqui e fazer esses caras dessas clínicas ficar rico. Porque os amigos que você diz que são seus amigos, não vão te mandar um sabonete, não vão te mandar um cigarro, não vão te mandar coisas que você precisa. E às vezes tudo que você precisa é uma ligação. E talvez no final um abraço. Então, pessoal, no próximo aniversário, eu juro por Deus, mano, que eu vou dar um jeito. Deus aí fala pra não jurar, né? Ele vai dar um jeito de quebrar essa promessa, mas eu vou lembrar que a próxima vez que a gente se encontrar por aí, a gente come uma Coca-Cola com esfirra. Talvez feita na minha própria casa, né? Porque eu tenho aprendido a fazer tanta coisa, porque vai saber se eu não aprendo a fazer a própria Coca-Cola, né? Porque Deus é o cara e ele diz assim, buscai sabedoria, porque ela vale mais do que ouro e rubi. São Tiago diz assim, fala, cara, pede e não fica esperando, sabe? Deus sabe o que você quer, Jesus diz. Então, se você tem algum problema com droga, com álcool, essas coisas, vem do jeito que você está, que Deus vai curar o seu caminho. Depois, assim como o demônio Gardareno, né, o homem que estava com o demônio Gardareno, né, Deus levanta ele de uma forma, né, que todo mundo que passa fala, mas é ele mesmo? E os porcos, para quem entende de simbologia, são essas pessoas que vivem por aí, né, que Deus fala assim, ó, manda para eles, né, ó, se sair daqui possam ir ali, pá, e depois eles se precipitam no mar, que é o que gente idiota faz, né, se precipita, né? E é por isso que no filme de Star Wars, né, Obi-Wan Kenobi corta as pernas do Anakin e o saco dele junto, porque ele se precipita. Tá gostando desse conteúdo? Clica no curtir, compartilhe com os amigos, segue para receber as notificações toda vez que postarmos vídeos novos. O Diário de um Alquimista, para tudo quanto é canto, Instagram, Facebook, essas coisas. E lê Coleção Paulo Coelho, começando pelo Alquimista, Brida, Verônica Decide Morrer. E cara, se você tiver esses livros, manda pra cá também que a gente... Tem um livro que você gosta de alquimia, essas coisas? Posta aqui embaixo que eu vou dar um jeito de ler, aprender alguma coisa e a gente comenta por aí. Não precisa ficar xingando aqui embaixo, é só sermos amigos. Eu sei que você sabe a sua parte, eu sei a minha parte e junto podemos aprender. Agora, se a gente ficar brigando, né, por aí para saber quem sabe mais, esse mundo só tem a perder. Bom dia, namastê.